Quem trabalha na campanha de Bolsonaro informa, sem medo de errar, que o presidente estará no último debate desse primeiro turno. E mais, há sinais de que veremos um Bolsonaro mais bocudo do que nunca. Pera, isso é possível? Isso deve ser bocudo pra caramba, né? Olha só, breve comentário aqui sobre os debates no Brasil. Desde a redemocratização, a Rede Globo fica com o filé mignon, que é o debate que antecede a eleição. Aí, nesse 2022, muita coisa mudou. A campanha ficou muito mais curta, não dá para fazer tanto debate. Tudo mudou. Os candidatos se adaptaram, os outros veículos de comunicação se adaptaram, passaram a realizar, porque tem menos debate, debates em grupo, debates em pool. Vários veículos juntinhos fazendo o mesmo debate. O do SBT não era só do SBT, era SBT mais um monte de veículo. Né? O outro debate que a gente viu, da Band, não era da Band, era da Band mais meia dúzia de veículos. Né? E a Globo, cara, aí você vê, né? A Globo não precisou se adaptar a nada. Ficou com o filé mignon, os candidatos que se adaptem, os outros veículos que se adaptem, a campanha mais curta vai comportar o debate da Globo do jeitinho que o debate da Globo sempre foi. E aí é uma grande decisão para qualquer campanha. Vai ou não vai? Ana do céu, eu lembro de estar vendo o debate da eleição em que o Lula se reelegeu. Me ajude aí, creio ter sido 2006, sou ruim com anos. Estava assistindo isso eu do lado de um amigo. E esse meu amigo, Ana, ficava pasmo toda vez que a Globo mostrava o púlpito do Lula vazio. Mostrava lá. Vai perguntar para quem? Vou perguntar para o Lula. E o Lula não estava lá, o púlpito vazio. Esse meu amigo falou, puta que pariu, só falta colocar um boneco de posto ali no púlpito do Lula fazendo assim. Mas enfim, histórias de debates passados. O que interessa aqui? Debate da Globo. Bolsonaro vai ou não vai? E se for, faz o quê? CNN. De Jair Messias Bolsonaro, vou falar do incumbente, o cara que está no cargo e que é a reeleição, segundo colocado, isolado nas pesquisas de intenção de voto. Missão dele é levar a disputa para o segundo turno com uma distância menor do que as pesquisas apontam entre ele e Luiz Inácio Lula da Silva. E como o Bolsonaro vai fazer isso, trago detalhes para vocês. Primeiro, né, se você ficou curioso sobre qual foi a avaliação do time de Bolsonaro, do desempenho dele no último debate, eu trouxe para vocês aqui no CNN 360, que o time do Bolsonaro estava projetando uma fala muito agressiva, muitos ataques do presidente ao ex-presidente Lula. Bolsonaro tentou, mas ele não conseguiu. No meio do caminho de Bolsonaro tinham duas candidatas mulheres, Simone Tebet e Soraya Tronic. Elas fizeram críticas e focaram em quem estava presente, pontuando, claro, sempre a ausência de Lula, isso foi explorado, mas acabou se diluindo durante o debate, porque Bolsonaro estava lá e elas questionaram o presidente sobre vacina, sobre decisões corte no farmácia popular, mas manutenção necessidade da CNN comentar o debate anterior, eu compreendo, só que eu não sei o quanto isso mexe com o resultado final da eleição, porque a audiência foi muito baixa. Procura as manchetes aí das editorias de televisão dos jornais. Dele eu trago para vocês aqui, né? Julgamos que o saldo foi extremamente positivo. Por quê? Foi um bom treino para o debate final. Então, eu já antecipo, Bolsonaro vai ao debate da Globo. Uma ala defendia que o presidente fizesse uma live ou uma outra atividade. Em 2018, Bolsonaro até disse que não foi aos debates porque estava acamado. Em 2018, o presidente optou por não ir ao debate da Globo e concedeu, no mesmo horário, uma entrevista à TV Record, uma entrevista sozinho, enquanto os outros candidatos participaram. Mas esse ano ele deve ir, vai, segundo me assegura uma fonte do Palácio do Planalto. Então, consideraram o penúltimo debate um bom treino para o debate final, onde haverá novo enfrentamento entre ele e Lula, ou seja, o foco de Bolsonaro seguirá sendo Lula. Eles avaliam que, apesar de Bolsonaro ter sido muito acionado, houve ali uma espécie de suavização
Também pela participação do padre Kelman, que não é padre mesmo, e a Igreja Ortodoxa, inclusive, soltou um documento dizendo, olha, ele nunca... Esse padre Kelman aí é tipo o personagem cômico que aparece na última temporada da série. Personagem que ninguém pediu para ver, né? Soraya Tronic, suavização de pautas que são atreladas a Bolsonaro como radicais, como, por exemplo, o armamento. Tanto Felipe Dávila quanto Soraya Tronic fizeram falas mais simpáticas a esse respeito. Olhando para frente, além do debate, o que vai acontecer? Radicalização no tom da televisão. Se você estava achando que Bolsonaro já vinha, né, batendo mais pesado, isso vai ser levado a um outro patamar nessa semana na propaganda eleitoral gratuita. A meta é subir o tom para recrudescer o antipetismo e garantir o segundo turno. As peças na TV vão ter o mesmo tom do que as que estão sendo veiculadas por pessoas muito próximas a Bolsonaro nas redes sociais. Ou seja, o tom da rede, que já é muito belicoso, vai ser exportado para a televisão. É importante aí também ter parâmetros de comparação, né? O tom é muito belicoso. É muito belicoso se você comparar com o histórico da eleição no Brasil, com outros candidatos, com outros discursos. Você compara o Bolsonaro com o Bolsonaro tá mansinho na véspera desse primeiro turno, né, Ana? E há quem diga, dentro da campanha dele, que essa é uma necessidade. Porque se ele ficar falando ali em dar golpe, em quebrar tudo, em invadir Suprema Corte agora, não vai ajudar a conquistar o voto de um eleitor que não é aquele fanático raivoso espumando lá que sai no 7 de setembro, né, Ana? Então, isso pode voltar assim que ele for derrotado. Mas a expectativa aqui é para o debate da Globo, doutora Ana. Pois por um lado, assim, realmente, se você compara, né, Bolsonaro com Bolsonaro, assim, ele pode estar parecendo num tom mais baixo, mas é porque ele, né, ele setou aí uma barra muito alta, assim, ou muito baixa, né, na verdade, do tom de comunicação. Mas uma coisa me chamou a atenção nessa fala, dizer que o tom da internet vai para a televisão. Eu tenho pensado muito numa coisa que se discutiu a partir, foi quando? Acho que da sabatina do Bolsonaro, da sabatina na Globo. Muita gente comentou o fato de ter subido muito as pesquisas no Google, desculpa, não as pesquisas eleitorais, as pesquisas no Google sobre Bolsonaro imitando gente com falta de ar durante a pandemia, né? E aí especulou-se, não sei até onde também, né? Isso, claro, não é uma informação, não há uma pesquisa científica sobre isso, um dado mais concreto, mas especulou-se que as pessoas não sabiam, né, de forma geral, que o Bolsonaro tinha feito isso durante a pandemia, que ele tinha imitado gente com falta de ar, e aliás, ele fez isso mais de uma vez. E desde então, isso tem ficado na minha cabeça, assim, o quanto do Bolsonaro que nós conhecemos, porque a gente convive na internet em determinados meios, em determinados lugares, e a gente compartilha determinadas informações. E o quanto das coisas horrorosas que ele já disse durante esses 4 últimos anos, não falar do resto, a gente só não sabe disso porque a gente está muito na internet, está envolvido, né, na internet. O quanto dessas informações não são... podem não ser desconhecidas, mas elas não são enfatizadas, massacradas, né, colocadas ali para a população de forma geral, de uma forma mais clara, né? Talvez essa imagem dele imitando as pessoas com falta de ar tenha passado em algum jornal, em algum momento, mas não é uma coisa que se discutiu dias e dias e dias e dias ao ponto de ficar na memória das pessoas dessa forma. E aí, quando você diz, ou melhor, né, quando o comentário ele diz, né, o Bolsonaro vai levar o tom da internet para a TV, eu fico pensando, será que é agora que todo mundo vai ver o Bolsonaro que a gente está vendo esse tempo todo? Sou eu sendo esperançosa.
de que haja algum lado bom na desgraça que promete ser essa frase. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.